novamente para a parte 2 do meu vídeo da minha conversão através da minha avó crente. É mesmo? Então eu parei na parte que eu estava começando a rezar, né? De joelhos. Engraçado que como as coisas se conectam, né? Quando a gente é interessante para os nossos filhos, as coisas elas se conectam muito, né? Então, quando a minha avó faleceu, eu estava começando a trabalhar com o meu trabalho atual, né? Então, eu estava começando a ter dinheirinho ali, tava num relacionamento muito ruim, depois eu fui para um relacionamento pior ainda, antes de conhecer o meu marido de fato. Comecei a me voltar para uma prática que ela também praticava e que ela falava muito, e que tanto que ela era professora, chegou a ser professora uma época, que era dançar. Então eu comecei a me interessar por isso. A minha mãe também, ela sempre foi uma pessoa muito artística e ela sempre se apresentou e sempre foi uma coisa natural estar perto de ambientes que tem dança, que tem música, né? Então eu comecei a me voltar para isso, entrar em cursos, em escolas, e aí eu fiz um tempo numa escola, e aí eu fui tão bem que eu ganhei uma bolsa numa outra escola, depois eu ganhei outra bolsa numa outra escola, depois eu ganhei outra bolsa numa outra escola. Tive a oportunidade de na minha região, ter um pouquinho de experiência de cada professor da minha região aqui e pegar pontos assim muito importantes assim para o meu desenvolvimento nisso também. E gente, isso não tem nada de pecaminoso, tá bom? Se você vê por um lado que não seja, tá? Você não precisa internalizar esse tipo de coisa, tá bom? Então eu comecei, mas também na época eu não era católica, né? Mesmo que fosse, não era uma coisa que era um problema pra mim naquela época, né? Então, mas eu comecei a colocar muito foco nisso, então eu fiquei muito, muito boa nisso, né? Eu não cheguei a me tornar professora de fato, né? Com muitos alunos e tal, não tive a didática pra passar uma aula. Tive muita experiência e muita bagagem. O que aconteceu? Na época, depois do término de um dos meus relacionamentos, eu fui para um outro relacionamento ruim. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso também aqui. Tive nesse outro relacionamento um namorado na época que me apresentou um senhor de 85 anos que ele contratava personal dancer. Então, o que é um personal dancer? Um personal dancer é aquela pessoa que acompanha a pessoa para dançar. A maioria das pessoas não conhece isso, não é um gigolô, não é uma pessoa que tem uma relação sexualizada com essa outra pessoa, não é isso. É um tempo de baile. Então, por exemplo, essa pessoa, ela tem dificuldade para dançar, ou ela tem dificuldade para encontrar uma pessoa que consiga guiá-la da maneira certa. Então, essa pessoa que tem recursos e que tem um personal, um profissional que seja gabaritado para instruí-la ou para acompanhá-la no baile por um tempo X, ela é contratada e ela é paga por esse serviço. Então eu comecei a dançar com esse senhor de 85 anos e eu o acompanhava ao baile, porque como ele era muito senhorzinho, ele tinha a forma dele de dançar, ele não fazia muito passo, mas ele fazia sempre as mesmas coisas, então era relativamente fácil dançar com ele, mas é que ele não tinha força para puxar as damas, né, que costumam ir ao baile. E eu super recomendo, gente, que vocês vão ao baile, porque todo mundo, a maioria tem preconceito, né, com esse tipo de baile. E não, gente, é um lugar super, assim,
familiar, assim, as músicas são boas, as pessoas estão bem vestidas, quase ninguém tá no celular porque as pessoas estão dançando, elas estão conversando, elas estão interagindo umas com as outras. Então é um espaço, nossa, para quem quer um espaço para contato social com as pessoas, é um lugar, olha, que é maravilhoso, assim, e super familiar, não tem ninguém se agarrando, não é uma balada, sabe? É um lugar familiar. Então eu acompanhava ao baile algumas vezes na semana, uma delas era no domingo. E era muito longe da minha casa, muito longe da minha casa. Só que o que acontece? O trajeto que eu fazia passava na frente de uma igreja católica. Era uma igreja muito linda, assim, que eu falo, gente, eu me apaixonei, assim, perdidamente por ela. Interessantemente, assim, a igreja era de Santo Antônio. E a minha avó, ela fazia vestido de Santo Antônio. E eu comecei a frequentar aquela igreja. Antes de ir pro baile, eu frequentava aquela igreja. Eu ia até aquela igreja e eu comecei a participar das coisas na igreja. Então, na coleta, né? Eu era da coleta. E eu fiquei muito tempo ali. Como esse canal é um canal para pessoas católicas, que eu preciso alertar as coisas para vocês, assim, quando a gente não tem conhecimento, algumas coisas podem acontecer que não devem acontecer, mas se você fizer tudo direitinho, você volta pro eixo, né? No meu caso, o que aconteceu? Eu comunguei em estado de pecado. Muitas pessoas fazem isso porque não tem noção, não tem direcionamento, não sabem o que estão fazendo, tá bom? Tem muitas pessoas que fazem isso. Se você é uma dessas pessoas que você está comungando em estado de pecado, o que é um estado de pecado? Se você não sabe o que é um estado de pecado, você deve saber o que são os 10 mandamentos, né? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui para você ver o que são os 10 mandamentos. E eu vou falar sobre um padre que ele faz um curso gratuito maravilhoso sobre os 10 mandamentos, mas ele é um pouquinho extremo, então ele fala várias coisas assim que você precisa se atentar, e eu acho que é super válido, gente, porque é sério, a gente precisa, quando a gente ordena a vida, tudo faz sentido. Tudo vai melhorando, a sua forma de ver o mundo melhora, a sua forma de agir melhora, a sua forma de falar, você não fala mais por si. Se você ordena, tudo muda, tudo melhora. Você com certeza vai sentir uma diferença tão absurdamente grande que, apesar dos nossos pecados, dos nossos defeitos, das nossas mazelas, das nossas más inclinações, a gente sente que tem alguém que está gerindo o nosso ser. Ainda mais se você pede isso, né? Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu comunguei em estado de pecado. E isso foi um marco na minha vida, porque eu tive um estado assim de choro, assim, porque eu tava em estado de pecado, tinha muitos pecados assim para confessar, muita coisa assim. A gente sabe que o ser humano é ruim por natureza, né? Então a gente faz as coisas assim, a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo na hora que a gente faz, né? Então eu tive uma crise muito forte assim de choro compulsivo, que eu não conseguia parar de chorar, e eu tava em estado de pecado. Eu lembro que eu comecei a mudar, e aí eu não tenho a primeira comunhão, mas gente, a gente não sabe, a maioria das pessoas que tá na igreja, na maioria das vezes, elas não sabem o que estão fazendo, elas não têm noção do que
que elas estão fazendo. Então é importante que esse vídeo ele seja divulgado, né? Porque e também que você estude, que você busque conhecimento, que você melhore, que você entenda o que você está fazendo, porque Deus ele começa a agir para quem está na graça e para quem busca a graça e para quem ama as coisas dele, né? Então a gente tem que buscar isso com toda a vontade possível, mesmo que a gente tenha más inclinações, mesmo que a gente tenha maus hábitos. Se a gente entra na linha do que a gente tem que fazer, tudo evolui. Frequentar a igreja, eu me confessei, mesmo sem ter a primeira comunhão, porque ninguém me explica nada, né? Muito difícil alguém que explique bom, é difícil, né? Como é que uma pessoa vem do nada, tipo, tal, você fez a primeira comunhão, como é que é e tal, e não é uma coisa que o padre faz, ele pega a homilia, claro que é a obrigação dele fazer o que é o rito, né? Da igreja, tudo direitinho. Mas assim, você precisa estudar. Porque você tem dúvida, vai na internet, você procura saber. Tem muitos canais assim que eles são de educação e você vai sentir melhora na sua vida como um todo, porque você está fazendo o que é certo. Então eu comunguei de forma totalmente errada, eu me confessei, só que o que aconteceu quando eu me confessei? Eu tive já uma inclinação para deixar vícios, para deixar hábitos. Então eu diminuí drasticamente hábitos terríveis na minha vida. Eu já comecei a sentir assim como que Deus tá tomando conta, sabe? E aí eu comecei a procurar, né, como rezar o terço, né? E porque quando eu rezava pouco, né? Eu me ajoelhava para rezar como a minha avó fazia, mas eu sentia, eu ouvia como se tivessem muitas pessoas rezando comigo. Que eu rezava o Pai Nosso e Ave Maria, só que eu ouvia aquela reverberação como se tivessem várias pessoas rezando. E aí eu falei, que interessante isso, parece que tem muita gente rezando junto comigo. Eu rezava o Pai Nosso e Ave Maria, e aí eu pedia para Deus para guiar a minha vida e tal. E quando eu não fazia isso é interessantíssimo. Quando eu não fazia isso, eu sentia um nó aqui, ó. Eu não sei se vocês que a maioria, eu nunca tive esse tipo de problema, né? Que é, acho que é ansiedade, né? Que fala. Eu sentia um nó aqui e ele ficava o dia todo. Todo, o dia todo aqui, um nó, parecia um nó que tava me apertando, parecia uma mão que tava apertando meu pescoço, que eu não conseguia entender o porquê, mas toda vez que eu rezava, isso não acontecia. Isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Aí eu comecei a ver como é que fazia para rezar o terço, aí eu coloquei lá no YouTube, terço, como rezar o terço, aí veio o Padre Paulo, né, o Padre Paulo Ricardo. E eu comecei a olhar, né? Comecei a olhar como é que era pra rezar. E eu não achei lógica, né? Porque ele tava repetindo a mesma coisa. Ele falava, ele rezava um negócio lá, e aí rezava outro, e rezava Ave Maria, rezava Ave Maria, rezava Ave Maria, rezava Ave Maria, rezava Ave Maria. Ele ficava rezando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu tô repetindo a mesma coisa, acho que tem alguma coisa errada, né? Aí eu fui pesquisando o que era o terço. A gente vai falar sobre o terço aqui também. Por quê? Porque, gente, isso é um desenvolvimento espiritual. Isso faz tanta diferença na vida que vocês não têm noção. Eu percebo porque eu tenho alguns poréns na minha vida e eu percebo a diferença de quem está num estado de pecado e de quem tem uma vida espiritual que está alinhado com a vontade de Deus e das coisas de Deus. Então, assim, eu comecei a pesquisar, não, tem os mistérios, cada dia da semana tem um mistério diferente, e aí você usa as Ave Maria como se fosse um mantra para você entrar naquele mistério, para você
se colocar na cena, na situação e buscar trazer ela para sua realidade. Comecei a entender por que rezar o terço, como rezar o terço, tudo isso foi já transformando a minha vida. Eu fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, me casei. Claro que eu me casei, já estava grávida, né? Eu tenho uma bebê de 2 anos. Mas eu me casei e eu tenho um senso de responsabilidade para com meu marido que é enorme. O meu marido ele ainda não é religioso, né? Mas assim, eu vou falar a respeito do meu marido, eu vou falar a respeito do meu casamento, porque eu fui transformada pela minha criação e por Nossa Senhora. Porque assim, a gente que tá nessa era, a maioria de nós, a gente não teve uma presença paterna. E isso é um buraco assim que ele não é uma coisa que ele possa ser apagado. Mas nós temos um pai que é muito mais importante do que o pai biológico. Né? E é isso que vai fazer com que a gente tenha paz nessa vida, sabe? Apesar desse buraco, dessa falta que vai estar conosco de alguma maneira durante a vida, isso pode ser engrandecido se a gente conseguir olhar para alguém maior, que é Deus. Deus é o Pai, é o Pai maior, é o Pai que importa de verdade. Ele importa mais do que tudo no mundo, entendeu? E se você parar para pensar, tudo está interligado. A minha avó ela fazia vestido de festa de Santo Antônio. Foi a igreja de Santo Antônio que eu me liguei, e era uma igreja, gente, olha, era uma igreja fantástica. Olha, os evangélicos podem falar o que quiser, que a gente adora imagem, que não sei o que, isso não é verdade, claro que não, isso não é verdade, tá? Pode falar o que quiser, mas a igreja católica, ela enche os olhos pela beleza, ela busca a beleza em tudo, e isso a gente consegue levar para a vida. A gente vê o tanto que as pessoas elas se comprometiam, tanto que as pessoas se dedicavam, o tanto que as pessoas empenhavam a beleza no que elas estavam fazendo, isso em todos os cantinhos, do mínimo cantinho até o máximo. Você vê a beleza reinar e a gente consegue levar isso para a vida. A gente consegue falar, eu sou um templo do Espírito Santo. E eu preciso ser bela, eu preciso mostrar a beleza de maneira casta, de maneira ordenada, de maneira harmônica, de maneira respeitosa com o próximo. Ele não vai ver em mim uma carne, ele vai ver em mim um ser humano que busca Deus, que busca ter respeito pelo outro. Então, assim, gente, a beleza real, a beleza de fato que a gente consegue concretamente ver, a gente consegue captar e a gente consegue de alguma maneira traduzir isso na nossa vida de maneira harmônica, mais harmônica ainda, se a gente segue a doutrina, se a gente segue o que é a vontade de Deus da melhor maneira possível, ou seja, se confessando, buscando sacramentos. É importante, assim, eu sei que dentro da nossa realidade de hoje a gente tem muitas pessoas que são casadas de segunda linha, um companheiro e não é casado e tal. Olha, eu não sei se
eu devia falar dessa maneira, mas eu acho que é improvável você sentir a transformação que Deus faz se você não busca ordenar o que é necessário para você conseguir sentir. Não é sentir, eu não digo sentir de uma maneira sensual, mas de uma maneira real, à sua volta e dentro de você, a respeito dos outros, o que você precisa fazer e o que você vai fazer se você não está dentro do sacramento. E eu falo isso porque eu passei por muita coisa, viu? Eu tô buscando o máximo possível estar dentro do que eu preciso estar. E eu vejo muita diferença. Gente, eu vejo muita diferença. Assim, a gente que sai de um extremo e vai para o outro extremo, você sente muita diferença. Por mais que a sua vida seja ruim, por mais que a sua vida tenha tido muitas coisas assim difíceis, por mais que você não tenha exemplos, saiba que você tem quem reze por você. Nós que somos católicos, que somos pessoas que estudam muito, que a gente sabe o quanto é necessário rezar por você, quanto é necessário rezar pelo irmão que não é convertido, quanto é necessário rezar pelas almas, e o quanto é importante. Então, se você não teve uma avó, se você não teve uma mãe, se a sua família é terrível, você tem quem reze por você, mesmo que você não tenha tido um pai. Meu marido chegou e minha filha acordou ao mesmo tempo. Então, deixa eu só terminar o raciocínio para finalizar esse vídeo, porque, bom, é importante, né? Então, gente, mesmo que você não tenha um pai, que você não tenha tido, como eu também não tive, eu fui ter tardiamente, né? Porque a minha mãe se casou novamente, ele foi extremamente importante na minha vida, meu pai, meu padrasto, né? Que eu trato como pai, porque ele é realmente uma pessoa muito boa. Deus é na sua vida e Ele manda que seus filhos rezem o tempo todo, façam caridade, façam da melhor maneira possível o seu trabalho na terra, né? Então era isso que eu queria passar, gente. Então eu fui convertida através da minha avó, através de Nossa Senhora, porque Deus usa quem Ele mais ama, aqueles que oram, aqueles que estão dispostos a se sacrificar, aqueles que estão dispostos a entender que a vida é difícil, que nem todo mundo vai fazer o que a gente gostaria que fizesse, mas Deus é com a gente e a gente faz. Porque é isso, entendeu? A gente precisa entender que é assim, que a melhor coisa que a gente pode fazer é aceitar a nossa realidade, pedir ajuda de Deus e fazer o melhor possível. Tá bom? Então eu vou fazer mais vídeos aqui pra vocês, para ajudar, porque na minha vida é muito importante, a presença de Deus é muito importante pra mim, eu busco Ele o tempo todo e eu super recomendo que vocês façam mesmo, tá bom? Reze o texto, é importante. Rezar, orar é muito importante, falar com Deus o tempo todo, tá bom? Olá, tá me chamando. Deixa o like, se inscreve no canal.